Olá, pessoal. Bom, hoje a primeira parte da aula será origem e formação de rochas sedimentares. Então, lembrando rapidamente o que são rochas, né? Rochas é um agregado natural composto por um ou mais tipos de minerais. E esses minerais podem estar no estado sólidos, cristalinos, inorgânicos. Eles ocorrem na natureza, né? Em diferentes profundidades do manto ou da litosfera e apresentam propriedades físicas e químicas bem definidas, né? Isso define um mineral. Existem mais de 3.500 tipos de minerais já reconhecidos, identificados na crosta terrestre, mas no geral uns 12 ou uns 15 minerais é que predominam e são mais comuns na crosta da Terra. Então, só lembrando, né, um pouco de geogeral, rochas, por exemplo, uma rocha, nesse caso é um granito, né? Que vocês podem conhecer bem, né? Todo mundo tem um granito, ou já viu um granito, né? Em algum local. Cada um desses minerais aqui, né? Possui desde a sua coloração, como propriedades de dureza e de composição química, principalmente, bastante diferentes, né? E cada um deles, então, só aqui nós temos 4 tipos de minerais. Dois minerais do grupo do feldspato, como o ortoclásio e o plagioclásio, o mineral de biotita e o mineral de quartzo. Então, todo mineral, ele é composto por um arranjo tridimensional, né, de elementos químicos que fazem diversos tipos de ligações iônicas, covalentes, etc. Depende muito dos elementos químicos, depende muito do local onde eles se formam, né? Ou do manto, ou da litosfera, ou da crosta. E aqui a gente pode ter um exemplo como que é um arranjo tridimensional do mineral e que esse arranjo tridimensional também dá a forma do mineral. Então, aqui a gente tem um íon de sódio rodeado por 6 íons de cloreto, menorzinhos, ok? E aí eles compõem uma forma cúbica para esse mineral de cloreto de sódio, igual sal de cozinha. E aqui está uma foto do mineral, né? Com seu formato cúbico. Então, pessoal, quando a gente vê esses cristais bonitos de quartzo, né? Eles são exatamente assim. A formação deles, né? Se eles possuem espaços para crescer, eles acabam possuindo esse formato de cristalográfico, ok? E a composição química do quartzo é uma molécula de sílica com 2 de oxigênio. Então é isso. Bom, de uma forma geral, né, existem 3 tipos principais de rochas: as rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Isso vocês já viram em geologia geral. Se vocês quiserem rever o que caracteriza essa classificação, vocês podem ver no próprio canal, né, na playlist de geologia. Então, de uma forma geral, os 3 principais tipos de rochas existentes na Terra, eles têm a sua origem, o seu conjunto de minerais e a sua origem em determinados locais específicos da litosfera. E, de uma forma geral, as rochas ígneas e metamórficas possuem um volume muito maior do que as rochas sedimentares existentes. Porém, na crosta terrestre, as rochas sedimentares possuem uma porcentagem maior, tanto sedimento quanto rochas sedimentares, do que em relação às rochas ígneas e metamórficas. E de uma forma geral, os minerais mais comuns, né, e que existem na crosta terrestre e que foram gerados a partir do intemperismo e erosão de
rochas pré-existentes, seja ígnea, metamórfica ou sedimentar, são esses tipos aqui: quartzo, o grupo do feldspato, né? Plagioclásio, biotita. Plagioclásio também faz parte do grupo do feldspato. Muscovita, esses dois são minerais de mica. Clorita, que é um tipo de argila. Então, as argilas que vocês conhecem, né? Elas possuem diversos tipos de minerais. Por quê? Porque cada uma vai apresentar uma composição química diferente. Vocês vejam que aqui está a composição química de cada um desses minerais. Então, granadas, anfibólios, piroxênios, olivina, cianita, aí são minerais de rochas metamórficas, ok? Então, nesses vídeos, se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar e ver como é que se formam as rochas ígneas metamórficas. E aqui eu vou começar, também sedimentar, mas aqui eu vou enfocar mais a geração das rochas sedimentares. E os minerais mais comuns presentes nas rochas sedimentares já são minerais de quartzo, argilas minerais, então argilas, né, que compõem um grupo de minerais e que a composição química varia, né, de acordo com o íon, né, que ocupar determinados espaços. Grupo do feldspato, calcita, dolomita, gipsita, halita. Então, e nós temos algumas divisões dentro, né, das rochas sedimentares que eu vou explicar hoje na aula para vocês. Essas divisões, como reconhecer as rochas sedimentares, né, a gente também reconhece pelo local e de que forma essas rochas foram geradas, mas principalmente de que forma os minerais que compõem elas, ou os grãos que compõem essas rochas, foram gerados. Então, nós temos 3 tipos principais dentro da classe de rochas sedimentares. Temos as rochas sedimentares terrígenas ou siliciclásticas, temos as rochas sedimentares químicas e as rochas sedimentares biogênicas. As rochas sedimentares clásticas, terrígenas, ou siliciclásticas ou detríticas, elas possuem todos esses nomes, né? Então, nós temos uma origem continental a partir de rochas pré-existentes que são erodidas, intemperizadas e fragmentadas, e os grãos, os classos disponibilizados, quando transportados e depositados, vão compor esse tipo primeiro, né, de rochas siliciclásticas, rochas químicas e rochas biogênicas. Então, vou explicar rapidamente como que cada uma dessas rochas são e o componente delas, os componentes dela são gerados. Então, agora já com aquele mesmo quadro, dividindo como constituintes das rochas, nós temos os silicatos, né, compondo as rochas terrígenas, por isso também que elas são chamadas de siliciclásticas. Como quartzo, argilominerais, feldspatos, podemos incluir também aqui as micas, ok? E outros minerais pesados, eu vou explicar mais para frente para vocês. As rochas biogênicas, né, compostas principalmente de minerais de calcita e dolomita, e rochas químicas, compostas por sulfatos, haletos, né, como a gipsita e a halita, né, respectivamente, ou por precipitação de sílica amorfa ou de ferro. Então, as rochas sedimentares, elas são classificadas, né, principalmente em rochas clássicas terrígenas, carbonáticas ou químicas, né, não clássicas, né, como rochas químicas ou rochas evaporíticas, que também são rochas químicas, e os fragmentos líticos, os grãos, o material que compõe essas rochas são diferentes. Tem um predomínio, por exemplo, se a gente for considerar as rochas terrígenas, a gente pode considerar como os componentes
da rocha são principalmente de fragmentos de rochas pré-existentes ou de material erodido, grãos de minerais de diferentes rochas, etc. Então, vamos começar pelas rochas sedimentares terrígenas ou siliciclásticas. Então, elas são compostas por produtos, clastos, fragmentos, que são originados a partir do intemperismo químico e físico. Também quem quiser relembrar essa aula, também está no canal. E a erosão desses locais que sofreram intemperismo, dessas rochas, né, pré-existentes, e a produção desses clastos e minerais que são transportados e depositados na bacia sedimentar. Então, é importante que durante esse processo, esses minerais não sofrem modificação química, né? Então, por exemplo, o quartzo, né, que composto por sílica, ele é um mineral composto, presente principalmente nas rochas ígneas ou metamórficas, e quando elas são erodidas, né, ele é o principal mineral que compõe as rochas terrígenas. Então, aqui, lembrando um pouquinho, processos de intemperismo, como chuva, né, ou soerguimento, né, da rocha, percolação de água nas fraturas das rochas, modificando e fraturando, gerando fragmentos, e esses fragmentos sendo disponibilizados e transportados para outros locais, irão compor as rochas terrígenas. Então, aqui, lembrando, as aulas 3A e 3B do canal, vocês podem relembrar como que é a ação do intemperismo físico e a ação do intemperismo químico na geração desses clastos que irão compor as rochas terrígenas. Então, uma vez fragmentado e os clastos disponibilizados, os processos erosivos que são impostos por agentes, né, como rio, gelo, vento, correntes marinhas, gravidade, que também agem não só erodindo, como transportando os sedimentos para os locais onde eles irão ser largados, ou seja, depositados, né? Eles serão responsáveis pelo acúmulo desses clastos, desses componentes na bacia sedimentar, independente do local onde ele concentra esses minerais. Então, o destino do material produzido no intemperismo e transportado, e erodido e transportado por esses agentes de transportes, é a deposição na bacia sedimentar. Então, seja ela no ambiente continental, ok? Seja ela no ambiente lacustre ou marinho. E nós temos aqui uma ideia, né? Por exemplo, do padrão atual, né? Dos sedimentos que estão sendo disponibilizados para as bacias sedimentares. Então, aqui a gente tem a quantidade, por exemplo, né, para a área amazônica e o quanto disso segue para a área oceânica, né. Então, todo esse produto que é transportado e vai sendo depositado ao longo dos sistemas deposicionais e ambientes deposicionais, vão compondo e vão formando as rochas terrígenas, seja ele próximo à área fonte, então essas aí seriam as áreas fontes, são áreas geralmente elevadas, sujeitas ao intemperismo, erosão, etc., seja nas planícies mais baixas, na área continental, seja na área costeira litorânea, ou seja, na área marinha. E conforme a tectônica vai ajudando a crosta a subsidir, né, todo esse material acumulado nesses ambientes deposicionais
vão sendo preservados no registro geológico. E aí sim, durante essa subsidência, nós temos o empilhamento de todos os sedimentos que foram transportados e largados na bacia sedimentar, lembrando que não é só ambiente marinho, né, pessoal? Ambiente continental também. E, ao longo dessa subsidência, o peso da pilha sedimentar que está acima vai fazendo com que os sedimentos mais antigos sofram um aumento de temperatura e pressão, e esse aumento de temperatura e pressão, além de fazer, eles promovem algumas mudanças locais de minerais, ok? E, além disso, eles diminuem o volume inicialmente que o material tinha quando ele estava em superfície. Então, aqui nós temos exemplo de como a bacia sedimentar vai evoluindo, ok? Se tivermos uma inversão tectônica e ao invés de subsidência tivermos o soerguimento, tudo isso é exposto e a bacia sedimentar passa a servir como área-fonte, né, sujeita a intemperismo químico e físico, erosão, disponibilidade de material e esse material ser transportado e depositado em outra bacia sedimentar. Tudo isso são as rochas terrígenas. Então, aqui a gente tem exemplos de rochas terrígenas, hoje expostas, sendo erodidas e servindo como material fonte, né? Servindo como área-fonte para a geração de detritos para outra bacia sedimentar. Então, numa forma geral, os produtos do intemperismo, ele irá gerar minerais resistentes, não alterados quimicamente, como exemplo quartzo, feldspato, mica. Ele pode gerar novos minerais formados pelo intemperismo. Então, por exemplo, quando a gente tem intemperismo químico, no intemperismo químico, né? Então, nós temos a rocha exposta. Nesse intemperismo químico, alguns minerais não resistem, né? Entra em contato com essa solução, né? Que também traz outros minerais. Ele desfaz quimicamente o mineral que fica instável nessas condições, né? De pH, temperatura, etc. E aí, os elementos químicos disponibilizados, eles irão formar outros minerais, como por exemplo, que é muito comum aqui na nossa, na região central do Brasil, os minerais de argila, ok? Então, muitas vezes esses minerais de argilas já vêm formados nos processos de intemperismo químico da rocha-fonte e conforme os processos de erosão vão escavando esse material, transportam também esse material junto com cascalho e os outros minerais, e esse material novo, a nova bacia sedimentar. Além disso, lembre-se, eu tenho minerais que estão sendo desfeitos e disponibilizando em soluções os íons que compunham a sua unidade cristalina. Então, esses íons também são carregados para a bacia sedimentar na forma de solução e passam a fazer parte da composição das águas, seja dos rios ou dos mares. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Então, os principais componentes, né, dos sedimentos terrígenos. Então, por exemplo, silicatos. Nós temos os quartzos, grupo de feldspato, minerais pesados como zircão, turmalina e outros minerais, sejam ígneos ou metamórficos, que são resistentes a todos esses processos de intemperismo e erosão, e eles também podem fazer parte das rochas terrígenas. Temos os argilos minerais, que podem se formar naquelas condições já na área-fonte, ou depois de depositado na bacia sedimentar, as condições, né, durante a subsidência, também pode mudar de temperatura e pressão e fazer outros minerais dissolverem, né, e formarem minerais altigênicos, como outros tipos de argilos minerais.
Então, por exemplo, eu posso ter locais tanto na área fonte quanto na bacia sedimentar para formar e material para formar e condições de pressão, temperatura, etc. E contato com outros fluidos para formar argilas como a caulinita, a esmectita, a eilita. Então, esses argilominerais não são só gerados em um local, eles são gerados em vários locais, dependendo das condições ambientais que a gente tem. Além disso, além da disponibilidade dos minerais durante o intemperismo, durante a fragmentação das áreas fontes, temos também fragmentos de rochas, né? Porque esse fragmento aqui, se a rocha sedimentar ela conseguir, se o intemperismo, desculpa, e a erosão conseguir fragmentar essa rocha a ponto de separar esses minerais individualmente, ok? Como aqui. Então, eles serão clastos de minerais que irão compor as rochas terrígenas, né? Então, por exemplo, as areias da praia aí de Santos. Temos com certeza minerais de quartzo, minerais de biotita e algum mineral de feldspato, né? Não são os grãos de areia não são todos de quartzo, tem outros minerais juntos, tá? E durante essa fragmentação também, a gente pode fragmentar um pedaço da rocha, né? Que vem com esse conjunto todo de mineral. E aí esse pedaço da rocha, né? Na forma de seixo, por exemplo, ele também pode ser transportado e depositado, né? Uma granulação maior, na bacia sedimentar. E esse pedaço é chamado de lito de rocha, né? Lito é rocha. Litoclasto. Ok? Então, nós teremos o produto do intemperismo, além de minerais, fragmentos da rocha, um pedaço da rocha que está sendo desgastada, que está sendo alterada, que está servindo como uma área-fonte, além de óxidos, né? Como minerais de hematita, rutilo, magnetita, etc. Que também são muitas vezes provenientes da área-fonte. Então, uma classificação mais simples, né, que a gente tem para as rochas terrígenas é a classificação de acordo com a sua granulometria. Então, nós temos 4 classes principais. Argila, né, que a granulação é inferior a 0,004 milímetros, ok? Silt, que varia de 0,004 até 0,062 milímetros. Areia, que varia de 0,062 milímetros até 2 milímetros. E cascalho, ok? São todos os grânulos e blocos, né, que variam de 2 milímetros até acima de 25 centímetros, tá? E aí vocês podem ver que a gente tem outras classes menores. Argila, tudo bem. Silt, muito fino, fino, médio, grosso. Mas aqui nós vamos tratar somente como silt. Areia. Areia que o pessoal exagerou, né? Aqui estão as divisões. Muito fina, fina, médio, grosso, muito grosso. Nós vamos somente nos preocupar com a divisão fino, médio e grosso, ok? Não vamos se preocupar com esse muito aqui, não. Tá? Mas é tudo que envolve esse espectro de granulometria. E aí sim, nós temos de 2 a 4 milímetros grânulos, de 4 a 64 milímetros seixos, acima disso, calhaus e matacões. Ok? Então, tudo que a gente chama de seixo, né, nessa área, é com relação a essa granulometria. Ok?
Então, aqui o silt, né? Como eu falei, vamos nos preocupar só com a denominação silt, mas tudo que envolve essa granulometria. E aqui tem um exemplo. Aqui é uma rocha argilosa, tá? Nesse intervalo aqui. Esse aqui é um arenito muito fino. Aqui nós temos intercalações, essa parte mais clara de arenito muito fino, com essa parte mais escurinha de argila, tá? Isso aí são películas de argila dentro de camadas de espessuras centimétricas de areia, areia muito fina. Aqui já é um arenito, já é areia, tá, pessoal? Então, areia a gente vai se preocupar em diferenciar ao longo das nossas aulas, não só de bacias, mas também de geologia do petróleo e de modelagem de reservatórios. A gente vai separar areia fina, areia média, areia grossa. E os cascalhos, que variam desde grânulos, seixos, calhaus e matacões. Então, aqui são cascalhos, calhaus, né, de restos de rochas. Aí vocês podem ver melhor aqui, que é um resto de rocha, quer dizer, tem zilhões de minerais, zilhões, sei lá, uns 10, que compõem microscopicamente essa rocha, que foi fragmentada da área-fonte e, por processos de transporte, erosão e transporte, foi depositado junto com outros cascalhos para compor essa rocha sedimentar. Ok? Então veja que a gente tem diversos tamanhos aqui. E aqui em cima também. Então, qual que é a diferença de sedimento e de rocha sedimentar? Todo fragmento que é disponibilizado, transportado e depositado na bacia sedimentar, né? Enquanto ele está na superfície, ele é um sedimento. Então, por exemplo, a areia que está na praia hoje, a gente consegue pegar ela, ela está toda fragmentada, né? Você consegue, não é rocha aquilo, é areia, né? Aquela areia é um sedimento. Mas conforme a gente vai subsidindo na bacia sedimentar e o sedimento ele vai mudando as suas propriedades físicas, né? Vai se tornando duro, vai se tornando rocha, litificando, e nesse processo a gente tem várias coisas que ocorrem entre elas, né? Então, na superfície, os grãos estão um pouco mais afastados, e conforme você vai afundando na bacia sedimentar, eles se tornam, diminuem o espaço vazio e se tornam, e apresentam um contato muito maior. Esse é um dos processos que ajuda na latificação. Os fluidos que passam, né, entre em superfícies, né, subsuperfícies, eles trazem íons e ânions, né, ou outro tipo, ou sílica, etc., que pode precipitar na forma de outros minerais e gerar uma cola chamada de cimento. Ok? Que também pode ajudar a transformar o que era friável, né, como sedimento, em rocha, né, litificando, né. Então, nesse processo de subsidência, a gente tem um processo de litificação do sedimento. Então, todo cascalho, né, vai virar conglomerado ou brecha. Eu vou explicar isso para vocês na aula específica de rocha terrígena. Toda areia vai virar arenito, silt argiloso vai virar siltito e argila vai virar folhelho ou argilito. Então, as rochas terrígenas clássicas, elas são compostas, né, seja argilitos, arenitos ou conglomerados ou brechas, vai ter a sua parcela de grãos minerais,
fragmentos líticos, podem ter alguns fragmentos biogênicos, por exemplo, na praia lá em Santos, né? Nós temos os grãos de areia, mica, etc., e conchas. As conchas, os restos das conchas estão lá, né? Se aquilo tudo subsidir com o tempo e virar rocha, as conchas farão parte dessa rocha sedimentar, dessa rocha terrígena. Só que elas estarão numa proporção menor do que os fragmentos líticos ou os grãos minerais. Por isso, a rocha será classificada como rocha terrígena. Ok? Rochas químicas. As rochas químicas, a formação de seus minerais é completamente diferente dos dois outros tipos de rochas, tanto as biogênicas quanto as terrígenas. Então, as rochas químicas, elas possuem componentes que são solúveis em água, possuem uma sedimentação onde impera a precipitação dos minerais por suas ligações iônicas numa água, né, numa água que vai se tornando escassa com o tempo, e essa precipitação gera esses minerais em função da evaporação da água e do aumento dessa concentração dos sais na água. É um tipo de rocha química. Então, a combinação de íons em minerais ocorre assim que eles se tornam concentrados demais, né, na água que fica supersaturada durante a evaporação, né, ao longo da evaporação, e dependendo da composição desses íons, nesse lago, nessa água, nesse mar, é que nós teremos os tipos de minerais. Então, por exemplo, um lago, né, numa região semiárida, ok? Ou uma região com maior evaporação do que precipitação. Então, a evaporação da água faz com que o volume da água vai diminuindo na bacia, ok? E esse volume de água vai concentrando os minerais, os íons existentes. Com o tempo, eles acabam, pelas condições químicas, etc., eles acabam, né, realizando ligações e formando os minerais. Então, por exemplo, esse é um exemplo de evaporitos de lagoas salgadas, né, que formam halitas, gipsitas, né, durante essa evaporação. Então, e dentro dessa classe, né, de sedimentos, né, ou rochas sedimentares químicas, temos os evaporitos, que é esse tipo aqui. Então, minerais, né, gerados durante numa bacia em que ela possui mais evaporação do que precipitação, são chamados de minerais evaporíticos, sais, ok? Vocês vejam que aqui a gente não tem entrada de rio, por exemplo, nesse lago, trazendo detritos que ela capturou da área fonte intemperizada e fragilizada já pelo intemperismo químico e físico. Então, isso não existe. O que existe é uma área lacústre marinha que sofreu restrita, em que a água sofreu evaporação e concentrou num volume menor de água os íons que acabam se organizando e gerando os minerais evaporíticos, tá? Então, os minerais evaporíticos são formados pela precipitação desses íons, né, nas ligações que eles fazem, iônicas, covalentes, etc., e vão se concentrando no fundo da bacia. Então, por exemplo, aqui a composição, né, da água do mar. Então, nós teremos sulfatos, nós teremos cloretos, então teremos também outros como potássio, cálcio, magnésio, né? E são eles que, dependendo das condições ambientais, vão se organizar e gerar o mineral químico, do sedimento químico, que vai gerar
a rocha química, tá? Então, essa combinação de íons e minerais ocorre assim que eles se tornam concentrados em demasia na água supersaturada, né? Por conta da evaporação de boa parte dela. Os componentes menos solúveis precipitam primeiro, e quanto mais a água vai ficando mais concentrada pela evaporação dela, nós temos outros tipos de minerais precipitando também. Então, a gente vai focar isso principalmente na aula de química, de rochas químicas. Então, a gente pode ter sedimentos ortoquímicos, quer dizer, sedimentos gerados quimicamente dentro, na bacia, in situ, né? Então, esse aqui é um exemplo dos cristais de halita, de NaCl, que eu mostrei lá atrás para vocês. E, ainda nessas condições extremas, a gente ainda tem algas que conseguem sobreviver nessas condições. Não são ideais, mas a vida, ela tem sempre a sua adaptação. Nós temos também precipitação química de rochas de carbonato, de material carbonático, né? Formado por cálcio. Esse aqui é a fórmula química do carbonato em geral, CaCO3, tá? Carbono e 3 moléculas de oxigênio. Então, o que acontece, né? Um grãozinho de areia numa área, numa bacia, onde temos muita evaporação, a concentração faz com que os íons de cálcio e etc. que estejam em solução na água vão formando crostas de crescimento ao redor desse grão. Por isso ele está aqui. Se a gente fizer um corte aqui, a gente vai ver esse crescimento, tá? Então ele forma esses grãos arredondados muito parecido com os grãozinhos de areia de quartzo que a gente vê na praia. Só que eles são formados por minerais de carbonato e não por minerais de quartzo, por exemplo, como a gente vê na, na, na Praia de Santos, ok? Então, aqui também a gente tem precipitação química por conta da concentração, da alta concentração que vai ocorrendo na água em função da evaporação da água. Então, evaporitos, né? Nesse caso, rochas químicas, um tipo de rochas químicas. Ele inclui material carbonático, material de sulfatos, materiais de sílica. Então, tem locais onde as condições de precipitação da sílica são melhores, então começa a precipitar sílica. Mas são condições específicas de bacias, ou ferro, etc. E, por fim, a gente tem as rochas sedimentares biogênicas. Por que são biogênicas? Porque os fragmentos que irão compor ela são fragmentos que foram gerados por algum ser. Então, por exemplo, esse aqui é uma concha, sei lá, que foi gerada por um gastrópode que morava aqui, ok? Ele, morrendo, ele descarta esse material, e esse material, depois, ele vai compor as areias, vamos dizer assim, ele vai compor a bacia onde ele for juntar. Então, aqui a gente tem carapaça de foraminífero, carapaça de gastrópode, também, né, esse aí, material carbonático, né, CaCO3, porque se a gente fizer uma difração de raio-x aqui, a gente vai ver vários elementos químicos e várias composições químicas que estão dentro desse material. Então, esse material é um material formado pelo organismo, porém, esse organismo, ele se aproveita dos íons, né, ânions, cátions, etc., que estão em solução na água para compor a sua rocha. Então, por exemplo, se as condições do animal, né, permitir que ele incorpore, por exemplo, magnésio, né, na formação dessa concha, ele vai incorporar.
Então, o que tiver à disposição dele, ele vai incorporar. Então, nós temos animais que fazem isso com o cálcio, temos animais que fazem isso com silício, né? Como, por exemplo, a radiolária, ok? Aqui esses organismos, né, biogênicos, né? Então, temos a radiolária, quem mais? Bom, esses animais eu não conheço tanto. E aí o que acontece? Vocês conhecem os animais, vocês não conhecem os esqueletos deles. Esse aqui são os esqueletos microscópicos, né, nesse caso, né, dos animais, ok? Aqui também o foraminífero é microscópico, a concha, né, macroscópico, não é tanto. Então, os sedimentos biogênicos, eles são compostos de grãos, e esses grãos pode ser concha, pode ser o esqueleto do coral, né? Porque o coral também ele é um animal e que junto com outro organismo ele faz aquela carapaça, aquela construção bonita, né? Dos recifes de corais. Quando eles morrem, aquela carapaça, aqueles recifes de corais na bacia durante a subsidência vão se tornar rocha. Quer dizer, já são bastante duros, né? No local, né? Em superfície. Mas são eles que vão se tornar rocha também. Então, todo esse material gerado por algum organismo, esse resto desse material, vai se tornar rocha. E são as rochas biogênicas. Por quê? Porque o material foi gerado por algum organismo, por algum ser. E qualquer material vai ter a sua composição química de cálcio, carbono, oxigênio, magnésio, manganês, etc. Ou até ferro também. O que o organismo conseguir assimilar e construir a sua carapaça, ele vai construir. E vai se utilizar do que tiver na água. Então, aqui, nós temos, por exemplo, a construção de recifes de corais, ok? Ao redor de um cone vulcânico extinto, né? E é um material que o próprio organismo gera para sobreviver. Então, aqui, vocês vejam a extensão que esses organismos podem gerar de material sedimentar, no caso, né, essa barreira de coral da Austrália, onde lá também tem outros organismos produtores, né, de carbonato ou de sílica, né, que vão se utilizando do material dos elementos químicos da água para gerar suas carapaças, dependendo do material, ele vai se utilizar de N elementos químicos para gerar suas carapaças. E aqui temos, por exemplo, organismos, né, como as cianobactérias, que criam também construções no mesmo estilo, mais ou menos, né, que os corais, só que o metabolismo dela, né, de forma indireta, né, o metabolismo fotossintetizante, né, faz ela conseguir construir essas construções ao longo da sua existência, ok? Então, esse aqui é um exemplo de estromatólito. Então, esteiras microbianas, né, e é que causam essa geração nesse sentido, né, ele vai sempre construindo em direção a o organismo ter cada vez mais alcance à luz. Então, de modo geral, as rochas carbonáticas não são as únicas biogênicas, é o tipo principal das biogênicas. Então, elas vão ser compostas principalmente por material biogênico, mas elas podem ter também algum material de precipitação química e algum material de terrígeno também. Porque o que acontece? Aqui, por exemplo, nós podemos ter partículas terrígenas argilosas que podem decantar no fundo oceânico e ir juntando ao longo, ao redor dessas construções microbianas, né? A mesma coisa aqui com os corais. Mas o que acontece? Futuramente, quando tudo isso virar rocha, vai ser classificado como carbonático ou terrígeno? Vai ser classificado pela
predominância do tipo do clasto, do tipo de grão, do tipo de material que compõe ela. Se principalmente o tipo de material é um material biologicamente induzido, biologicamente construído, então ele vai ser caracterizado como, seja carbonato, seja sílica ou ferro, ele vai ser classificado como material, rocha biogênica, ok? Então é isso, pessoal. Aqui tem os principais livros que vocês podem consultar, principalmente esse aqui. E é isso. A segunda parte da aula e a terceira, eu vou falar sobre as rochas biogênicas e as rochas químicas, ok? Obrigada, pessoal.